Coisa linda, meus amigos, começando mais um incrível dia por aqui. Estamos em Potosí, na Bolívia. Começamos o dia fazendo um chá de coca, porque hoje a gente vai para um lugar muito alto e que está associado à história desse lugar, que já foi a cidade mais rica do mundo. Vamos começar esse dia. Bom dia! Começando mais um dia aí. Quase na hora da gente sair da nossa rolê, então vamos lá. Bom dia, bom dia. Vou comprar dinamite hoje. Então eufórica. Dos como las de Europa. En toda la montaña, 8.000 mineros trabajando actualmente. Bem, amigos, chegamos aqui no Mercado dos Mineradores. Tô com um pouco de falta de ar porque a gente tá na altitude aqui. Estamos para mais de 4.000 metros de altitude. E esse lugar aqui, ele é muito emblemático no mundo e também na história da Bolívia. Imaginem que Potosí já foi uma das cidades mais ricas do mundo por conta do lugar que a gente vai visitar hoje, que é o Cerro Rico, onde tem uma mina de prata. Os espanhóis, quando eles começaram a perder os territórios aqui na América, Colômbia, Argentina, eles ficaram todos concentrados aqui em Potosí por conta dessa mina de prata que tinha tanta grana, cara, que imaginem que 80% da prata que circulava pelo mundo vinha aqui de Potosí. E aí depois da independência, 3 magnatas ficaram com essa mina de prata, depois ela foi nacionalizada e hoje ela é gerida por cooperativas de mineradores que continuam explorando os minerais daquela mina. E aqui a gente vai conhecer um mercado onde os mineradores eles passam antes para comprar algumas coisas, porque tem toda uma ritualística antes de chegar à mina. Então vamos ali conhecer com o guia. Bora! Todos los mineros aquí en Potosí están organizados en cooperativas. No hay empresas privadas, no hay empresas del gobierno, todo es cooperativa. Es la razón que existe este mercado, porque cada uno es independiente, trabaja para él mismo. Entonces lo que hacen los mineros es venir en la mañana a la calle y comprar lo que necesitan. Primero tenemos las hojas de coca. Aquí la señora tiene, vamos a aprovechar la gentileza de la señora aquí. La señora tiene las hojas de coca. La coca es muy importante, es parte de nuestra cultura, ¿no? La coca les da energías, les da fuerzas para trabajar en la mina. Los mineros van en la mañana y retornan por la tarde. Ellos están todo el día dentro de la mina. 8 horas, 10 horas dentro de la mina sin comer. Solo coca. Entonces los mineros aquí en la mina igual beben mucho, beben alcohol hecho de caña de azúcar. Caña de azúcar, alcohol etílico, 96 grados. Una costumbre, es una superstición. Ellos beben pequeñas dosis, así en la tapita, dentro de la mina, ¿no? Uy, estoy chayando. Dentro de la mina, no, ahora estoy solamente haciendo una demostración. Primero para la Pachamama y luego lo toman. ¿Está bien? Es alcohol 96 grados. ¿Puedes sentir? Si quiere puede probar también. Como de la... Para Pachamama. Olha a asinha instantânea, ó. Álcool puro, cara, 96%. É como se estivesse tomando uma garrafa de álcool etílico. Que ellos creen en el diablo dentro de la mina, le da mineral mezclado, mixto. Pero si un minero toma alcohol puro, el diablo le da mineral puro. Es la razón que ellos prefieren tomar el alcohol puro dentro de la mina. Luego ya afuera en la fiesta se puede mezclar con Coca-Cola, con jugo, no hay problema. Luego tenemos otro elemento muy importante. En esta calle, en este mercado, se vende los explosivos, la dinamita. Es el único lugar
lugar en el mundo donde se vende dinamita en una calle, en un mercado. Puede comprar un turista, puede comprar una señora, un joven, cualquier persona. No hay ningún control. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque tenemos una tradición de más de 450 años que se trabaja la montaña. Entonces la gente, los mineros, no utilizan para otras actividades, solo para el trabajo de la mina. Solo la dinamita en realidad no es peligrosa, pueden pueden prenderle fuego, no hay problema. ¿Puede poner fuego? No, claro. Sí, no. Y el detonador o fulminante. Esto sí es peligroso. Con el calor explota. ¿Eso? Con un golpe ¿Solo explota. explota? Claro, porque tiene químicos, químicos que con el calor se produce la reacción. Entonces tenemos luego la mecha, que la mecha el minero, miren, lo utiliza una brazada, equivale a 1 metro, es una medida de los españoles. A 1 metro más o menos, en medio tiene pólvora. Esto es pólvora. Esto se coloca aquí. Luego se asegura con la boca y se introduce dentro de la dinamita. Es lo que llamamos un armado, un completo. Está bien? El minero utiliza todo junto. E agora, como é tradição, a gente vai comprar uns presentes aqui para os mineradores. Que antes de você ir na mina, é tradição você dar presentes para os mineradores que estão trabalhando lá. Então aqui tem tudo que eles precisam. Aqui a gente pode comprar coca, tem o tabaco negro puro. Isso aqui é quinoa, que eles misturam junto com a coca, que é tipo bicarbonato que também tá aqui. Tem o álcool etílico 96% que a gente provou, mas esse aqui eu não vou comprar pra eles não. Vamos comprar uma dinamite? Vamos comprar uma dinamite para eles continuarem o trabalho deles lá. Aqui tá a dinamite. Isto custa 30 bolivianos, 30. ¿sí? Que venden todo... Para cualquiera, para los gringos o para los mineros. Sí. Sí. Igual el precio. Sí. Muchas Es gracias. importante. Este Este é muito es peligroso. perigoso. Sim. Solitos de viento. Sim. Puedes botar. Esse aqui é o puedes usar. detonador, que é muito perigoso. Aquilo ali é a dinamite. Você pode bater no chão, é tranquilo. Mas isso aqui, se esquentar, tem uns químicos aqui dentro para explodir. É bem perigoso. Vamos comprar então 30 bolivianos. E esta é a amônia. Para que haga más fuerza. Sim. Porque só a dinamite, ela é muito cara. Então, Potosí é um dos únicos lugares do mundo em que você pode comprar dinamite na rua e amônia, que é proibido em grande parte do mundo. Mas aí eles colocam a amônia junto com a dinamite, que aí a explosão fica mais forte e o preço também cai. E isso aqui é o detonador. É isso aqui que faz a dinamite. As graças. Queriendo aumentar. Tchau. E aqui na nossa expedição encontramos o Santi. Oi, querido, tudo bom? Hakuna Matata, viajantes da Argentina. E a Caro também tá ali. Bom dia, galera! E aí, bom dia! E agora eu vou entrar com a dinamite no carro. Segura aí, rapaziada! Muito cuidado. Quando na vida que a gente comprou uma dinamite, hein? Dinamite na rua. Caraca! Coisas que só a Bolívia podem proporcionar pra gente. Tem que colocar mais. Devagarzinho. Você pode pegar algumas, dobra e coloca aí. Assim? Assim. Assim, amassa. Agora essa coca não é tão E boa, agora a tá Keka mais aprendeu seca. aqui a Seca, Paulo. usar a folha de coca com a Caro. Vamos ver o que ela acha. Vou colocar Que a primeira vez ela quase vomitou. Porque é fácil de tem gente também provando pela primeira vez. Parar com isso. Muito específico. Cancela. Então você põe dentro, põe no meio. Tipo quando você quer esconder que você tá ficando de Ó, tem, olha aqui, tem perfeita explicação. Você ganhou de todo mundo. Como é que funciona, Santi? A folha é terrível. Tem que fazer um bolo de coca. Eu vou tentar explicar em português. Você coloca um bolo de coca aqui de lado. Você não tem que tragar ela, só deixar lá e vai largando o suco. Sim. O suco você traga. E quanto tempo fica na boca? Sei lá, 2 horas, 3 horas. Tranquilo? Entra nessa mina, por favor. Ele não é minério. O tio vai dar. Eu vou dar uma olhada hoje. Ver se eu consigo. E aqui tem cerca de 300 minas
com 8 mil mineradores. E aqui onde a gente está chegando é a principal de todas elas. Estamos en una de las minas más importantes de la montaña. La mina se llama Pailabiri. Bem, estamos andando aqui em direção à maior mina que tem aqui no Cerro Rico. E imaginem que eles andam cerca de 1-2 horas dentro de túneis, né, amor? Eles vão caminhando até chegar aonde eles vão fazer a escavação. Eles escavam, colocam no carrinho e o carrinho traz todo o produto da escavação pra cá. Cada lugarzinho desse aqui é de uma família que juntos formam uma cooperativa. E tudo isso aqui são minerais, prata, zinco, várias coisas, e é isso que eles vão vender. Os minerais aqui, eles estão mesclados na forma bruta. E o mais triste que tem aqui, cara, é que eles têm que juntar 8 toneladas para poder vender para um caminhão. Os caminhões levam e pagam só cerca aí de 2 mil bolivianos. E isso aí é resultado de um trabalho de 10 dias. De 10 dias a 2 semanas para os mineradores conseguirem aí os seus 2 mil bolivianos. Realmente é um trabalho muito mal remunerado. E é muito pesado, né? E é muito pesado, muito perigoso, insalubre. É realmente uma realidade bem cruel. Para luego negociarlo, vender a otra compañía privada. Agora vamos lá conhecer a entrada da mina. Uma coisa muito perigosa são esses cabos aqui de alta voltagem. Eles são bem baixinhos, se tocar aqui já era. Uma mina não é brincadeira, não. Aqui os mineiros se concentram para colocar um bolo de coca que dura aí cerca de 3-4 horas. E depois dos efeitos começarem a surtir, eles estão preparados para entrar na mina e trabalhar aí cerca de 8, 9, 10 horas. Então todo mundo concentrado aqui, se preparando para entrar na mina. E essa aqui é a entrada da principal mina aqui do Cerro Rico. E uma coisa muito curiosa é que essa mancha mais escura aqui em cima é sangue de lhama, que os mineradores colocam para pedir boa sorte e bênçãos dentro da mina. Esse barulho que a gente está escutando, um zumbido, é a ar sendo levado lá para dentro da mina para que eles consigam usar as picaretas e todas as ferramentas à base de ar. Só que esse problema também causa muito pó no ar, por isso que isso afeta demais os pulmões deles. Ó, isso aqui tem uns 3 minerais que ele falou, tem chumbo, zinco e prata. E aí nós ganhamos isso, nós vamos derreter tudo com sulfato que a gente tem lá na van e vamos até o Alasca, todo mundo junto, tá bom? Gente, a gente acabou de... Aqui, ó, tá a pele das lhamas que foram usadas lá pra abençoar a entrada da mina. Os mineiros começam a trabalhar com cerca de 12 ou 11 anos de idade e conforme o tempo vai passando eles vão aprendendo a separar os minerais, a utilizar explosivos, até que eles se tornem realmente aptos para trabalharem sozinhos, independentes, porque todos os mineiros são independentes, mas todos juntos formam a cooperativa, que cada cooperativa explora uma mina. Bem, amigos, por aqui já estamos prontos, uniformizados para entrar na mina. Olha isso. E é o look completo: bota, calça, casaco, capacete e dinamite. E agora a gente vai entrar na mina para conhecer como que é essa mina por dentro. Porque uma curiosidade é que aqui o Cerro Rico, né, ele é cheio de pequenas minas e todas as minas elas estão interligadas entre si. É como se fosse um grande formigueiro cheio de túneis internos e é nesses que a gente vai entrar agora. Quantas vezes você acha que eu vou bater a cabeça dele?
Luego vamos a ver eso, la estatua, todo eso. Estamos entrando directo al lugar de trabajo. Aqui a gente encontrou algumas coisas que eles usam aqui, objetos pessoais, ali pá, um bidão. Tá começando a faltar ar, tá começando a ficar mais difícil de respirar. Para quem tem claustrofobia não é um lugar muito interessante porque é super fechado. A gente tá dentro da montanha, andando sobre túneis, como se fôssemos os anões do Senhor dos Anéis. Agora o ar tá ficando mais difícil, porque a gente tá na altitude e já tem menos oxigênio dentro das cavernas e um cheiro assim muito forte de pedras. Pelo caminho tem alguns obstáculos de madeiras que seguram os túneis. Ai, bati a cabeça. Tem que voltar um pouco para os mineiros passarem. Volta até aquela curva lá. Agora a gente tem que voltar aqui para os mineiros que estão trabalhando poderem passar. Los costados aquí también y están listos esperando. Pueden seguirles. Un metro apenas se necesita unas 16 a 20 explosiones de dinamita, solo para un metro. La roca es muy dura, por eso no se cae. Incrível a experiência de entrar numa mina na Bolívia, depois de tudo que a gente passou. Cara, que experiência sensacional. Acá é mais dinamite. Ahí está más macazo. Buenísimo. A ver, vamos haciendo campos para los otros amigos más, preparando la dinamita cuidadosamente. Estos son los cartuchos ya de dinamita. Y esto, lo que hacen estos tubos, ¿no?, de papel, aquí van a introducir algunos nitrato de amonio y luego para cerrar el orificio, cerrar el hueco, polvo de la misma mina, tierra. Eso es para tapar, porque si no tapan el hueco es como un fusil, como un misil, solo sale afuera la explosión, ¿no? Entonces si está cerrado, tapado, explota, saca la roca. Entonces por esa razón para ellos es muy importante, es un trabajo muy meticuloso. Y luego se tapan los oídos, abren la boca, porque la explosión bota aire, ¿no? Entonces puede reventar los oídos. Pero ellos necesitan quedarse dentro de la mina. ¿Para qué? Para escuchar las explosiones. 1, 2, 3, hasta 18, 20. Si solo revientan 18 y él ha colocado 20, es un problema, porque él tiene que volver. El minero tiene que volver a revisar, a controlar. Porque si lo dejan así, puede ser que al otro día sus otros compañeros van a buscar la roca, a recoger la roca, y cuando están golpeando, un detonador explota. Y es un accidente. Es por esa razón que él debe quedarse, el minero, a escuchar las explosiones de dinamita. Y aquí está el diablo, el pequeño diablo. Un pequeño diablito con el alcohol, los cigarros. Que são como una ofrenda. Ofrendas, como sí. ofrendas. Y también llamado el tío. El tío de la mina. El tío de la mina. Ah, ellos no lo llaman diablo, demonio, satán, no. Porque aquí el diablo es bueno, ayuda a los mineros, protege a los mineros. Por esa razón lo llaman tío, el tío de la mina, que es algo más familiar. Es una pequeña estatua que también hay una danza, hay un baile, por eso es el diablo moderno así. También un cigarrito. Los mineros le traen coca, le traen cigarros y le traen sus mejores piedras de mineral. ¿Ah? Estas son sus piedras de mineral que le dan de regalo, de ofrenda para él.
se da una tragada y deja aceso así. Sí, se le deja como una ofrenda, ¿no? En una mina puede haber 3, 5 estatuas del diablo, no hay problema. Es de acuerdo a la fe, a lo que creen los mineros, ¿no? Por ejemplo, aquí ellos han comprado esta estatua, no lo han hecho. Es una pequeña estatua de la danza, ¿no? Pero arriba, vamos a ver en otro lugar, es una estatua que lo hacen los... Vamos a subir. Véngase más para acá. Nossa Sí, sí. senhora. Vamos a subir. ¿Está bien? Tá chequeado, Héctor? Claro, subir unas escaleras, luego una galería muy estrecha para llegar a otro nivel, para poder llegar al tío. Y si todos ustedes lo logran, ¿no? Podemos subir arriba, vamos a salir por otra mina. Si no pueden, vamos a tener que volver. ¿Está bien? Eu quero filmar essa cara. Gente, eu não lembro. ¿Está bien? Sí. ¿Voy? Sim. Eso. Quiero mucho, amigo. Muy bien, Anderson. Tú ya eres escalador. Estamos fazendo uma grande aventura, subindo os túneis da mina. Se todos lograrem êxito, a gente vai conseguir sair em outro lugar da mina. Mas aqui é muito difícil de passar. Cuidado, amor. Aqui, Parece mais difícil do que é. aqui, mão em cima e puxa. A porta, uma perna de cada lado. Con las manos más que todo te ayuda. Mas La é. assistente E aí é falaram que agora pode ser mais fácil do que o. O sea, por aí bacana trabalhar? Claro, o por otro lado también. Algunos sí. A nossa aventura que tá ficando boa. E aí, Kequinha? Superação hoje? Meu Deus, nem sei, gente. ¿Todo bien? Sim. E a aventura continua aqui, meus amigos. Estamos começando a escalar mais uma parte muito insana. Tá meio difícil de respirar aqui. Ustedes están viendo cómo subimos. Sim. Ustedes ven, indican a la otra persona. Esto es muy fácil. Vamos chegar ou não vamos? Ihu! Eso, muy bien. Muy bien. Nossa, cansativo, hein? Nossa, que rolezão. A gente achando que era só um rolezinho turístico. Que nada. A gente tá explorando a mina por onde os trabalhadores ainda estão trabalhando. O que é mais incrível. Então o nível de dificuldade é muito grande. Respirar aqui dentro, na altitude, um lugar fechado, com pó de pedra, é muito, muito difícil. E é muito louco pensar que eles extraem as pedras aqui, depois tem que tirar tudo aqui de dentro, com esse nível de dificuldade muito grande. Isso já tá difícil pra nós aqui. Simplesmente passarmos por aqui. Imagina como que é pros mineiros, que eles vêm pra cá, eles têm que quebrar pedra, carregar pedra pra fora. É um trabalho muito duro. Caralho, que boludão, velho. Onde é que eu E aqui chegamos em um novo... Vamos al diablo. Diablo. Le voy a invitar un cigarrito mientras nosotros hablamos, grabamos. Él va a estar fumando, ¿no? Muy bien. Pueden ver, es una estatua más antigua del diablo, ¿no? Este está un poco pintado, todo es el decorado por la fiesta de carnaval. En el mes de febrero ellos han arreglado un poco la mina, decorado, también le han pintado, mejorado algunas cosas que se caen por las explosiones de dinamita, por lo que vibra toda la montaña. Entonces siempre se rompe algo, ¿no? Entonces ellos mejoran cada año. No se puede saber la edad, el tiempo de esta estatua, posible más de 100 años o de la época colonial,
pero cada año ellos lo van arreglando, lo van mejorando. ¿Está bien? Es un diablo minero. Pueden ver, tiene las botas como los mineros, ¿no? Tiene las manos abiertas para recibir los regalos que le traen, coca, cigarros, alcohol, ¿no? Tiene el pene, porque los mineros son muy machistas. Es la razón que ellos no permiten mujeres en la mina. La mujer, ellos dicen, es mala suerte en la mina. ¿Está bien? Mientras más viril, más minerales, ellos dicen, ¿no? Luego tiene la boca abierta para recibir los regalos, los cigarros que le traemos. En la boca también tiene como los mineros, el picho de coca, ¿no? Los ojos, los cuernos, es una representación del diablo, que ellos lo llaman tío, el tío de la mina, que es algo más familiar. ¿Está bien? Ellos tienen muchas costumbres, muchas supersticiones. Por ejemplo, una de ellas, en la mina les dije que se puede trabajar de día, de noche, no hay diferencia, pero jamás se puede dormir dentro de la mina, ¿no? Un minero que viene aquí, que bebe mucho y se duerme, no es posible. Esa es una superstición. Ellos dicen, cuando un minero duerme, el tío se lo lleva a su alma, muere. Pero la explicación lógica de esto es que en la mina hay gases. Ustedes han sentido gases tóxicos de minerales, de los explosivos. Es un gas pesado, que cuando el minero duerme lo aspira y está muerto. Pero no hay accidente, no tiene ningún accidente, solo está muerto. Entonces ellos piensan que es el tío que toma su alma. Agora sim, todos conseguiram lograr êxito, fazer aquela passagem muito difícil e a luz no final do túnel se abre, meus amigos. Conseguimos? Lo lograron. Sí, sí. Bien. Boa! Boa! Conseguimos! Boa, Rui! Dale, dale! Garotão! Nosso rolê tá acabando aqui e é muito curioso como a história da Bolívia, assim como toda a história da América Latina, é uma história de muita exploração, de saque das nossas riquezas. Para vocês verem como Potosí, que já foi uma das cidades mais ricas do mundo em razão da quantidade de prata que tinha nessa mina, quase tudo foi saqueado daqui e levado para fora por muitos e muitos e muitos anos, deixando um resto, um resquício para que os trabalhadores fiquem aqui trabalhando durante 10 dias para conseguir ganhar 2.000 bolivianos, numa realidade que é muito dura, apesar do orgulho que eles têm enquanto mineradores de trabalhar aqui, de se afirmarem como um povo trabalhador que trabalha com um sorriso no rosto. O guia falou que ninguém aqui trabalha com estresse, ninguém trabalha aqui porque foi obrigado, trabalha porque vem de uma tradição de família e que tem muita honra e muito orgulho de continuar levando essa tradição para frente. E ao mesmo tempo, dentro da linha da história, é muito triste, né? Ver tudo que foi saqueado, roubado dos nossos países da América Latina, levado para fora e agora vivem assim uma realidade que é muito difícil, muito dura e que não tem nada de romântico, né? Essa é a história da nossa América Latina e a história da Bolívia. E eu acho que a gente não sai a mesma pessoa da mina quando entrou. Conhecer um pouquinho mais da realidade, da dura realidade dos mineradores, de ver como é o trabalho deles, é muito forte, muito impactante. E como o Anderson falou, realmente essa aqui é a história da nossa América maiúscula. É uma história de muita luta,
mas também uma história com sangue e muita exploração. E aqui na Bolívia é muito latente tudo isso, é muito forte. Realmente é uma coisa que vale muito a pena fazer para se conhecer um pouco mais sobre esse nosso continente maravilhoso e sobre a nossa própria história, porque conhecer a história da América é conhecer a nossa própria história, é nos conhecermos melhor.